Agora, muito mais relaxado, porque não tenho que apresentar um monte de PowerPoint com um monte de números. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa de números, né? Um dos livros da minha infância era O Homem que Calculava, do Malbataan. E é com a tranquilidade de um professor de economia, e eu vou falar aqui como um economista, não vou falar como um ambientalista, que eu gostaria que vocês repensassem a questão da conservação ambiental, da qual a unidade de conservação é uma das ferramentas, mas não é a única, não é exclusiva, como um instrumento de desenvolvimento. Do ponto de vista econômico, nós estamos na pior crise que este país viveu desde que se transformou numa república. As estatísticas da década de 30 são meio ruins, mas não tem uma comparação por um período tão longo de estagnação. E, a despeito do discurso de que basta resolver alguma outra reforma, tirar um direito trabalhista aqui, tirar um direito previdenciário ali, que as coisas automaticamente se acomodarão, eu não creio, na minha experiência de professor de macroeconomia há 30 anos, tá, de que isso vai resolver. Nós precisamos de uma forma de criar emprego, de gerar receita, que seja compatível com inclusão social, que seja compatível com qualidade de vida. Então, de forma geral, é preciso repensar o Brasil. E, por várias vezes, o Brasil teve a chance de se repensar. Eu vou pedir desculpas por uma pequena digressão, eu quero regressar ao século XIX. Coloquem-se aqui no parlamento brasileiro, onde se coloca uma hipótese de abolição da escravatura. Dom Pedro I parte do Brasil, abdica ao trono, vai para Portugal e encaminha ao Congresso, às cortes, uma resolução solicitando a abolição da escravatura. Isso foi em 1831 ou 33, não me fala agora, se não me engano, 31. E esse processo vai se arrastando por mais de meio século, porque usem os argumentos que eu vou colocar agora para o século XXI. Eu vou apresentar os argumentos que eram colocados na questão da escravatura. Porque vai quebrar o agronegócio, porque vai subir o preço dos alimentos, porque o Brasil vai ter um problema de balança comercial, porque não vai ter mais o que exportar, porque, na verdade, o escravo ele é protegido pelo senhor, e, se eu tirá-lo da senzala, ele não vai ter onde morar. E, nessa história toda, se passaram muitos anos, muita embromação, e a conta a gente paga até hoje. Por quê? Porque, naquele momento, como sociedade brasileira, nós não tivemos a audácia, a dignidade de reverter o modelo e pensar o futuro, deixando de olhar o passado. Qual era o medo que se colocava, que os escravocratas tentavam colocar no debate? Se você mudar isso, a gente vai mudar o status quo. A gente vai alterar as coisas como são e vamos quebrar. Não, a gente precisa, na verdade, de mais escravidão. Só para lembrar, o deputado Joaquim Nabuco perde a reeleição em 1882. O senhor é deputado pelo Ceará, né? Ele era deputado e perde a reeleição em 1882 justamente por ser um grande abolicionista. E ele escreve, um pouco depois, o Manifesto Abolicionista, e ele fala o seguinte: mesmo que a gente resolva agora, hoje, a questão da abolição, nós teremos mais de 100 anos de contas a pagar por causa disso. Eu quero que vocês reflitam sobre isso em relação ao nosso modelo de desenvolvimento econômico. Que modelo de desenvolvimento econômico queremos para o nosso país? Cortar os custos trabalhistas ao máximo, cortar todos os direitos, cortar os gastos sociais necessários para qualificar a mão de obra, e, com isso, termos a mão de obra mais barata possível para sermos competitivos. E, de forma análoga, vamos tratar de igual jeito essa enorme vocação natural que nos foi dada. Nós temos o maior patrimônio de biodiversidade do planeta. E isso, no século XXI, não é pouca coisa. Por quê? Porque somente agora nós começamos a entender o que significa patrimônio genético. Nós estamos destruindo o patrimônio genético sem saber o que tem aqui. É como se vocês chegassem numa biblioteca e queimassem os livros antes de ler. É como pegar um computador e apagar o disco, o HD,
o disco rígido, sem saber o que tem lá dentro. Nós estamos fazendo isso, não só continuando a fazer, como nós estamos regressando a um estágio onde achamos que, para desenvolver mais, nós precisamos estender até o limite a pastagem, a plantação, como se isso fosse resolver coisa. Gente, na faculdade de economia a gente aprende lei da oferta e da demanda. Se eu estender até o infinito a pastagem, vamos transformar a Amazônia numa imensa pastagem. O que vai acontecer com o preço da carne? Ele vai cair. O que aconteceu com o Brasil quando tinha excesso de produção de café? O preço caía. Por quê? Porque esses produtos não têm conteúdo, não têm tecnologia. Aumentar a produção brasileira, como temos aumentado nas últimas décadas, e, aparentemente, o modelo agora é apostar mais do mesmo, mais extração mineral, mais exportar produto primário sem processamento, significa o quê? Não gerar emprego. Senhores, por favor, abram as estatísticas do IBGE. Nenhum setor desemprega mais do que o agro. O IBGE que diz isso. O agropecuário expulsou 3 milhões de pessoas nos últimos 20 anos. Nenhum setor desemprega mais do que o agro. É nisso que a gente vai apostar as fichas. Eu vou destruir uma riqueza para ter mais boi. Nós já temos mais bovinos que seres humanos nesse país. Qual é a consequência social disso? E ousemos pensar num modelo diferente, um modelo de século XXI, um modelo de crescimento com igualdade, onde as unidades de conservação e a política ambiental como um todo não apenas asseguram novas fontes de crescimento, ou seja, mais PIB, como garantem uma melhor qualidade de vida, um PIB melhor. E o que nós estamos falando disso? Ações que são possíveis de fazer, unidades de conservação de uso sustentável, que são a grande maioria do território, 2/3, né, Rodrigo? 2/3 da área das unidades de conservação são unidades de conservação onde as pessoas vivem dentro, onde tem comunidade, tem pescador, tem extrativista. Há o uso do turismo. Esse turismo tem um potencial enorme. É ridículo que o Brasil tenha uma visitação tão baixa. O número de visitantes no Brasil, o Fernando depois pode me dar o número menor, é menor do que da Argentina, com todo esse potencial. Nós temos uma enorme dependência de água. Mudanças climáticas significarão ciclos extremos, hidrológicos extremos. E isso vai significar o quê? Se tirarmos a proteção de cobertura florestal, teremos crise hídrica. Dom Pedro II mandou reflorestar a floresta da Tijuca porque ele sabia, lá em 1860, que floresta protege a água. Não é um conhecimento tão extraordinário assim. E, para terminar, nós vivemos hoje uma enorme crise fiscal. E eu aprendi com meu amigo Carlos Mussi, da CEPAL, o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Se nós retirarmos a cobertura florestal, o que teremos? Mais desabamentos. Eu vivo numa cidade chamada Rio de Janeiro, onde qualquer chuva hoje se transforma numa calamidade. Não apenas porque as pessoas morrem ou têm suas casas destruídas, porque o trânsito para. E um dia de trânsito parado significa o quê? Eu não tenho nenhuma condição de trafegar. Imagina se não existisse a Floresta da Tijuca. Retirem a Floresta da Tijuca do Rio de Janeiro e verão o caos maior ainda. Peço desculpas, deputado, por ter usado demais o meu tempo, mas eu queria fazer esse convite a vocês. Ousemos pensar um modelo do século XXI e não imaginar que voltar à economia colonial, à economia do século XIX, como solução, porque não vai resolver o problema. Temos que buscar soluções que sejam, de fato, adequadas aos nossos problemas. E nós temos esse enorme ativo, essa enorme fonte de riqueza para a gente investir, para a gente viver melhor e para a gente ter uma prosperidade econômica que seja, de fato, sustentável.